Sejam bem-vindos ao Pode Usar, um podcast de quem ousa agir e faz acontecer! Estamos aqui hoje com um convidado super especial, o Leonardo, um dos escritores aqui do livro Descomplicando a Gestão de Pessoas. O Leonardo, ele que é escritor, palestrante, gestor e já liderou aí mais de 300 colaboradores, não é isso, Alicia? Assim, Olha acho que quanta- se ele for somar, eu não sei não, acho que dá mais. Dá mais. Dá mais. Olha- Esses 300 é só dessa última experiência, do último contrato. Muitas vidas impactadas, né, Graças a Leonardo? Deus. Só essa última experiência eram 11 supervisores na sua liderança. Seja muito bem-vindo. Estamos muito honradas em ter você aqui conosco, tá bom? E nós queríamos te conhecer um pouquinho mais, você falar um pouquinho da tua trajetória, tá? O pessoal de casa também te conhecer. E lembrando, para quem está aí agora nos assistindo e quem vai nos assistir aí depois, enfim, o Leonardo, ele é uma prova viva de que a gestão de pessoas transforma carreiras e negócios. E é isso que vocês vão ter acesso aqui hoje, junto com o Leonardo. E assim, comece aí realmente contando um pouquinho da sua história, vamos bater nesse bate-papo. Depois aqui tem muita coisa para mim te perguntar, porque, gente, ó, vocês não sabem nada, aqui tem muito conhecimento e estratégia de gestão de pessoas para vocês. Agradeço pela generosidade, tá? Olá, pessoal que está nos assistindo. A minha trajetória começou há muito tempo atrás, né? Eu saí de casa aos 15 anos, quando eu decidi vir estudar em Teresina. E sou de uma cidade do interior aqui do Piauí, chamada Prata do Piauí, tá? Quem for de Prata aí... Já manda um abraço. Queremos prato em peso, viu? Assistindo esse Tem que podcast. assistir. Curtir e comentar. Eu passei a minha infância inteira lá e aos 15 anos eu vim morar em Teresina, né? Com meu irmão. E foi daí que tudo começou, né? Eu ingressei na escola técnica aqui em Teresina, lá no centro. E vim só eu e meu irmão. Meu irmão tinha 16 e eu 15, tá? Então era 2 menores de idade. A gente não veio com família, né? Não era pai, não tinha mãe aqui em Teresina. E desde então a gente veio sempre com o sonho de fazer algo diferente, né? A realidade para quem nasce lá na nossa cidade geralmente é crescer lá, terminar o ensino médio e aí, se tiver alguma oportunidade de emprego por lá, muita gente fica, mas a maioria vai embora para o sul, para o sudeste, né? Então a gente pensava algo diferente, né? A gente queria realmente construir carreira aqui no Piauí e tentar ter um sucesso aqui, né? E graças a Deus tudo deu certo, tanto para mim quanto para ele também. Coisa boa. Graças a Deus. E aí, como foi? Aí vocês chegaram aqui, então, no caso, não veio mãe, ninguém. Era só vocês dois, começaram a morar sozinhos. Como foi essas... Ali já é o primeiro repertório que tu foi criar, né? Vocês dois, né, menores de idade, sozinhos dentro de uma casa, então tiveram que começar a gerenciar isso. Que eu acho que antes tinham o pai e a mãe fazendo ali a comida, às vezes arrumando alguma coisa, né? Então, como foi já esse início? Como foi essa experiência? No começo a gente teve um apoio de um amigo que tinha uma casa aqui em Teresina, então a gente não veio para pagar aluguel inicialmente. E assim, isso ajudou muito porque a nossa família vem de origem muito humilde, né? Sim. Então, como a gente não tinha essa condição financeira, se a gente já pensasse a primeiro momento em pagar aluguel e ter todo o resto do curso, talvez a gente não conseguisse vir. E a gente ficou só 6 meses nessa casa e aí depois a gente já foi ter que pagar aluguel. Mas como a gente já estava aqui, né? Aí não dava mais pra... Não tinha como voltar, não. Aí daí pra frente. Tá, então, eu e meu irmão, quando ele veio, ele ainda não fazia faculdade, né? Ele veio para fazer o preparatório aqui, cursou o 3º ano do ensino médio e fez o preparatório para cursar engenharia agronômica lá na UFP, que foi o curso que ele realmente fez. E eu vim para fazer eletrotécnica no IFP na época. Então, a gente juntou as ideias ali e eu já estava decidido o que queria e ele também. Então, a gente teve que convencer os nossos pais, né? Porque eles não aceitavam, eles não queriam. Para quem é de cidade pequena, é um desafio muito grande. Principalmente convencer a família de que ali já não dá, entendeu? A gente precisa ir para fora. E, assim, ainda hoje é assim lá também. Eu te admiro, porque a idade, né, vem... E você ter essa mentalidade de querer mudar de vida, de tentar convencer os teus pais para vir para cá. Eu acredito que não tenha sido fácil, uma decisão muito difícil de ser tomada, mas que vocês tiveram essa inteligência, né, essa mentalidade de mudança mesmo, de transformar a sua vida e ainda querer transformar a vida de outras pessoas, né? Perfeito. Que é o ponto inicial, ter clareza de onde você quer chegar. De onde você quer chegar. Assim, sem a gente ter essa clareza, esse foco, um PDI, que a gente pode inclusive falar mais sobre isso durante o podcast, se a gente não souber onde a gente quer chegar, qualquer caminho vai ser visto. Exato. Né? Então, realmente é fundamental para a gente poder começar a escrever a nossa história. E aí, então, você entrou nesse curso, formou, enquanto você estava formando lá, fazendo essa capacitação, nesse técnico, técnico, não é isso? Já foi entrando no mercado de trabalho, ou você concluiu, como foi? Inicialmente eu não tinha vindo com a intenção de ir trabalhar, né? Só que era muito difícil de se manter, né? Eu precisava pegar ônibus todos os dias, lanchar na escola, eu passava o dia inteiro fora de casa também.
a minha aula acabava 1 hora da tarde e eu preferia ficar no IFP para estudar à tarde. Lá tinha uma biblioteca muito boa, então eu ficava, né? E aí, no primeiro ano eu até consegui, né, com muita dificuldade, mas depois eu já vi que tinha necessidade de ganhar dinheiro. Porque se eu não conseguisse fazer algo que me sustentasse, eu ia acabar não conseguindo terminar o curso aqui também. E o meu irmão também, que estava na mesma condição que eu, ele também não conseguiria trabalhar, né? Ele estudava de manhã e fazia preparatória à tarde. Então, para ele também era inviável, né? E aí eu decidi começar a trabalhar, eu fui aprendiz de uma rede de supermercado aqui de Teresina, na época, que me pagava meio salário mínimo. Não era muita coisa, mas assim, conseguia pagar meus vales, conseguia pagar o lanche da escola. E a partir de então eu consegui até uma certa independência, né? Para deixar ali aquela responsabilidade um pouquinho fora ali do meu pai, da minha mãe. E aí, desde então eu consegui já ter aquela independência, né? E eu também nunca mais quis largar. Quando eu comecei a trabalhar, eu entendi que o caminho era aquele. Eu precisava fazer daquela forma. Então, dali eu já decidi que eu não iria para nenhuma faculdade pública, porque sempre era em tempo integral e eu não ia conseguir mais deixar de trabalhar para só estudar. Né? Essa condição financeira a gente não tinha. E o meu irmão já tinha ido para a UFP. Então, ficava inviável mais uma vez, porque seria mais uma vez nós dois sem trabalhar e quem ia conseguir tocar as contas de casa, né? Sim. E eu continuei, terminei o curso e já logo em seguida ingressei no mercado, né? Porque eu já tinha esse objetivo. E sempre decidi, a faculdade que eu vou cursar, ela precisa conciliar com o meu trabalho, porque eu não vou largar, até porque eu passei 4 anos para me formar no IFP, né? O integrado lá eram 4 anos na época. E eu já saí dali decidido que eu queria realmente ir para a área, trabalhar na área e cursar superior na área também elétrica. Maravilha. E, Leonardo, como foi se deparar com esse mercado, né? Tipo assim, você entrou na empresa, como foi se deparar sem essa experiência, né? Quais foram os desafios que você encontrou para você começar a crescer? Porque minha gente, vocês não sabe não, viu? Aqui ele vai contar cada etapa, tem todo um processo para ele mostrar como foi que ele chegou lá, o que ele fez. Então, ele vai contar toda a história. Vocês estão vendo que ele começou lá como aprendiz, até chegar em altos cargos, quais foram as estratégias, que é o que eu quero que ele traga aqui para vocês, quais foram as estratégias, né? Que habilidades ele teve que desenvolver, que competências ele teve que desenvolver, né? Trabalhou muito a gestão da inteligência emocional, né? O que ele fez, né? Então, é isso que a gente vai puxar aqui dentro dessa conversa com você. Então, eu queria que você começasse a contar, né? Quais foram esses primeiros desafios? O primeiro desafio foi que eu escolhi um curso que eu não conhecia ninguém na área. Então, eu fui aventurar, né? Eu sempre gostei, mas eu não conhecia pessoas que poderiam me abrir portas no mercado. Então, quando eu me formei, a única experiência de mercado que eu já tive foi o estágio que eu fiz de 6 meses, né, para me formar. E eu decidi não continuar nesta empresa. Eu entendi que os valores da empresa não se encaixavam com os meus. E ali também não era o que eu buscava. Tinha muitos funcionários antigos e que permaneciam nos cargos e eu nunca tive a intenção de ser mais um dentro da empresa, né? Então, eu sempre tive essa vontade. Porque eu sempre pensei em cursar engenharia. Então, se fosse para cursar engenharia e de repente continuar trabalhando num setor de produção como auxiliar, fazendo o que a maioria das pessoas lá faziam, para mim não encaixava, né? E quando eu terminei o curso, 2 meses depois, veio uma empresa terceirizada da distribuição aqui do Piauí e eu me inscrevi nas vagas, né? E convenci outras pessoas a irem também, porque quando a gente não tem experiência de mercado, a gente quer sempre pessoas que nos apoiem, né? E aí, logo no dia da entrevista, eu acho que tinha umas 10 pessoas da minha turma lá no dia. Todo mundo fez seleção. E acabou que de todo mundo que fez seleção, algumas pessoas ainda passaram nos testes, mas a única pessoa que ficou de fato no mercado fui eu. O restante, todo mundo escolheu outros caminhos ou outros mercados para atuar, né? E o principal desafio nesse período para mim é que quando eu iniciei como eletricista. Apesar de estar formado como eletrotécnico, mas a função que eu desempenhava era essa de eletricista, né? E eu sofria muito preconceito das pessoas, né? Muita gente se formou comigo e falava, cara, não sei como tu consegue aceitar, tu acabou de se formar, tu é eletrotécnico, vai ganhar mais em outro lugar. E eu falava, gente, o mercado não é assim como a gente pensa, né? Eu saí sem capacitação nenhuma, então eu precisava da experiência e eu tinha muita clareza disso. E para mim aquilo dali não era vergonhoso de forma alguma, inclusive eu tinha muito orgulho, muita honra de andar nos lugares que eu conhecia fardado, para eu falar para as pessoas, olha, eu consegui um emprego. Porque da realidade que eu vinha, aquilo dali era maravilhoso, né? Então eu sempre tive muito... Quando fala assim, Leonardo, quando você coloca dessa parte da experiência, entrei como eletricista para adquirir essa experiência. E quando a gente fala de experiência, a gente vai falar de repertório. É repertório, porque assim, se ele não tinha essa experiência, ele não tinha repertório até para saber como agir em uma determinada situação que ocorresse ali dentro da organização. Então, quando a gente fala assim, o mercado, ele realmente pede experiência, porque se você tem o conhecimento,
teórico, mas não conseguiu colocar ele em prática, como é que você vai validar aquele conhecimento? Por mais que tenha uma ciência, estudos por trás, mas você precisa criar aquele repertório para você poder adquirir ali algumas habilidades comportamentais necessárias, como a resiliência, a inteligência emocional, às vezes poder saber gestão de conflitos, né? Saber receber ali um feedback. Então, quando a gente fala de experiência, eu quero que vocês decorem, né? Não é nem decorar, aprenderem, né? É adquirir repertório. Porque muitas vezes a gente quer, principalmente nos dias atuais, a gente está até discutindo aqui antes do podcast, entrar aqui com vocês, muitas vezes as pessoas elas querem, tem até um ditado, sentar na janela sem ter vivido o processo. Perfeito. E aí a gente precisa vivenciar esse processo. Inclusive a gente falou sobre isso no podcast, não foi, Thalia? Isso. Sobre a semente, né, que a gente planta, né? Isso, que Então, existe realmente um processo. E eu acho que quando a gente vence, eu acho que pra gente vencer, né, chegar onde nós queremos, é vencer esse processo, é vencer esse tempo, é saber que existe fases, né? Existe fase do seu negócio, para você que é empresário, para você que está aí, né, na sua carreira, existe fases também na carreira, e você precisa entender que existe essas fases e você realmente criar, né, aquela escadinha de onde você quer chegar e determinar tempos. Perfeito. Isso é importante, Thalita, porque quando eu entrei no mercado, a intenção era justamente essa, né? E a gente sempre teve muito essa clareza, porque tanto na escola técnica quanto no Senac, que foi onde eu tive a oportunidade de ficar durante um ano quando fui aprendiz, era muito falado sobre isso, né? A importância de adquirir experiência, a importância de ir para o mercado e realmente entender. E quando eu fui para a minha carreira, né, no setor elétrico, eu ia com o objetivo apenas, inicialmente, de ter um emprego que pagasse a minha faculdade, que eu acredito ser a realidade da maioria das pessoas no nosso país, mas eu sempre tive um objetivo muito claro de que eu não queria estar ali para sempre. Então, eu sabia que em algum momento eu iria sair daquela realidade de eletricista para uma outra realidade. Só que, por incrível que pareça, eu nunca acreditei que eu fosse capaz de liderar pessoas, tá? Eu sempre tive muito isso na minha cabeça, porque vindo da realidade que eu vim, eu sempre entendi que, eu vou trabalhar para alguém, eu vou fazer algo para alguém, mas nunca seria essa de ser eu a pessoa que direcionava outras pessoas, né? E eu lembro muito que foi exatamente no período em que teve a seleção interna, e eu conversei com você, e eu falei isso, né? Você perguntou por que eu não iria me inscrever, porque eu já tinha decidido, as pessoas que eram eletrotécnicos naquela época, todo mundo ia sair, né? E eu já tinha decidido que eu ia sair, porque eu tinha o objetivo de terminar a faculdade e eu não ia conseguir manter a faculdade trabalhando, recebendo um pouco a menos, né? Que na época lá teve essa transição. E tu me falou, então participa da seleção e tenta a vaga de fiscal. E aí eu falei, não vou porque eu acredito que eu não estou preparado, não estou capacitado. Eu só tinha 8 meses na operação e assim, eu me auto-sabotava, né? E a Thalita falou isso pra mim, não, você tem muito potencial e você deve apostar em você. Se tu não acreditar, quem que vai acreditar, né? E isso me impulsionou, eu fiz a seleção na época e assim, graças a Deus eu fui selecionado. Não sei, assim, na época o que foi que avaliaram, o que perceberam, de fato eu era muito inexperiente, né? E foi, assim, pra mim um tabu quebrado e a partir dali eu decidi, então, que eu jamais falaria pra mim que eu não era capaz de fazer, né? Então foi nesse momento que você entendeu que precisava aprender sobre liderar pessoas. E uma virada de chave, né? Uma virada de chave. E sobre a parte de liderança, aí foi, eu acho que o meu primeiro baque na carreira, assim. Porque, de fato, liderar pessoas não é fácil, tá? Mas é possível e a gente não precisa nascer com talento algum para liderar pessoas, não. A gente tem que se desenvolver mesmo. Querer aprender, né? Perfeito. Eu tinha muita dificuldade de dar feedback, eu tinha muita dificuldade de conversar com meus eletricistas. Como eu vim do campo, então eu sempre tive aquele preconceito, assim, de que, poxa, se eu cobrar ele vai entender que eu tô me colocando em uma posição maior e até pouco tempo atrás eu fazia o que ele fazia, né? E aí, sim, eu enfrentei muito essa barreira no começo. E o que me ajudou muito é que eu sempre fui um cara, assim, muito humilde de conversar com as pessoas. Eu nunca fui de tratar ninguém com arrogância. Então, assim, apesar de não ter conhecimento algum de gestão, que aí logo após eu entendi que eu tinha que estudar e eu fui atrás do conhecimento, mas eu tinha uma personalidade boa de me relacionar com as pessoas, porque eu fui criado assim, né? Eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas. E agradeço muito isso à minha família, né? Depois a gente vai, talvez, voltar nessa parte da família, mas eu sempre tive um contato muito bom com pessoas, né? Meu pai sempre me ensinou a negociar, eu sempre fui uma pessoa de convívio ali, então, assim, sempre teve muita gente que andava na minha casa, eu sempre saía com meu pai e com a minha mãe, e isso me ajudava, porque eu sabia como tratar as pessoas, né? E meu pai, ele falava muito assim, se você sabe entrar e sair, você vai para qualquer lugar. E eu aprendia isso e sempre coloquei em prática, né? Então, no começo foi só isso. Então, lá naquele comecinho lá, eu não tinha experiência alguma,
isso me ajudava. Só que isso não era garantia de nada, Não é né? o suficiente. Eu não conseguia tracionar um bom resultado, eu não conseguia motivar 100% a minha equipe. E as pessoas faziam muito mais pela amizade do que propriamente pelo respeito Sim. que tinham pela minha liderança, né? Entendi. E aí, com o passar do tempo, eu entendi que não era o suficiente. Porque em algum momento eu não ia ter pessoas que me respeitavam pela pessoa que eu era, mas sim pelo profissional que eu me tornei. E aí eu comecei a buscar, de fato, conhecimento e tentar me capacitar ainda mais. E, assim, sempre estudando, sempre buscando novas ferramentas e, lógico, né, sempre sendo assessorado por alguém. E você foi fundamental nessa parte aí também, tá? Era a próxima pergunta, eu coloquei aqui, ó. Como você passou por nossa formação, né, mentoria, Perfeito. capacitações de gestão de pessoas, o que transformou nessa tua forma de liderar? Hoje, o que você poderia destacar diante de todos esses aprendizados já adquiridos durante todo esse processo de mentoria, de formação voltada à gestão de pessoas? Tá. Ó, eu tenho a honra de dizer que eu fui mentorado pela Thalita e foi a empresa que pagou, viu? A Thalita era gestora de RH da empresa em que eu comecei a carreira e, assim, a gente tinha lá uma comunicação muito boa, né? E ela fazia muito esse papel, apesar de não ser, naquela época, o papel do RH diretamente, né? Sim. Era um RH mais generalista, então a função, de fato, era muito mais ligada a uma questão de recrutamento, de seleção, assim, englobava a questão de clima e tudo, mas a Thalita sempre fazia o a mais dela, né? Sempre Até trabalhava porque, a parte de para ser 4 vezes GPTW, a gente precisava fazer alguma coisa diferente, né? Exatamente. Então, naquele período, o que eu consegui, assim, aprender muito foi que as coisas não iriam acontecer como eu queria que acontecessem, e eu precisava estar preparado para isso. Eu lembro que todas as vezes que eu recebi um feedback do meu gestor imediato, eu tinha que ir lá na Thalita e pedir para ela clarear as ideias. Thalita, me ajuda a entender. Eu escutei isso e, assim, para mim não soou de uma forma muito legal, eu não entendi o que essa pessoa quis me passar e, assim, eu sempre tinha aquela tendência natural da maioria das pessoas de que aquele feedback é pessoal. E feedback nenhum é pessoal, né? Quando a gente dá um feedback para alguém, a gente tem a intenção de ver uma melhoria naquela pessoa. E como eu não tinha essa maturidade, era justamente a Thalita que me ajudava, né? E eu tive também, na época, um coordenador que para mim é referência. Não sei se posso falar o nome dele aqui, tá? Com certeza. Ele vai assistir, ele vai assistir. Eu espero. Ele é gerente lá do Pernambuco e é um cara, assim, que para mim é uma referência máxima, assim, de liderança, é o Railson Saraiva. Sim. Ele esteve com a gente aqui no Piauí no começo Um da abraço, trajetória. viu, Railson? E foi através do Railson que eu consegui, assim, ver como eu deveria me portar, né? Qual era basicamente, Perfil, assim, né? o perfil de liderança que eu queria seguir, né? E isso me ajudou. Diferente, entendeu? Tem coisa, assim, ó. Agora que ele chegou no fiscal, Leonardo, acelera aí, porque depois do fiscal teve um negócio, até chegar, hein? Aqui hoje ele vai querer falar. Mas eu falava muito isso ao Railson, né? Eu falava, Sim. um dia eu vou ser um gerente, ou aliás, um gestor tão bom quanto você. Quanto ele. E ele falava, não, você tem que ser melhor, senão você fracassou. É o Caramba, desejo. que É porque é o responsabilidade, hein? desejo de Responsabilidade. todo mentor, de todo profissional, assim, que está desenvolvendo alguém, é que aquela pessoa ela seja tão boa quanto, né? Ou a mais, melhor. Porque aí você vê, cara, aí é que a gente diz, cara, não sou muito foda mesmo, porque o cara é melhor do que eu, sendo desenvolvido, então, pela gente, então, pra gente Uma honra, né? plenamente com o que Raios falou pra você. Perfeito. Tem as próximas partes aí? Agora a gente queria ir, Leonardo, queria que tu agora destacasse quais foram, né, as ferramentas que você pode destacar aqui, que foram essenciais, que são essenciais hoje para liderar pessoas, né, dentro da gestão de pessoas. Perfeito. Vou puxar a sardinha pro meu lado, né? O meu capítulo do livro fala sobre feedback e Sim. a ferramenta do feedback, ela é aplicada muitas vezes durante o nosso dia e Sim. ela é um determinante se a gente é ou não um bom gestor. Eu até passei por um desafio recente aqui no Piauí, em que eu tinha muita gente nova, né, e que de fato não tinha assim uma comunicação tão assertiva com a operação. A comunicação com a operação ela chegava com muito ruído, né? Justamente pelo fato da galera não entender do que é um feedback, né? Como eu devo dar um feedback. E em muitas situações eu precisava até chegar e falar, cara, vamos aqui, vamos treinar o que vai ser dito para essa pessoa, para que ele possa realmente entender. Porque a gente precisa se manter isento, né? A gente precisa entender que naquele momento ali eu estou falando algo para alguém, mas que a minha emoção não pode influenciar naquilo, o meu tom de voz vai influenciar, a forma como eu falo, onde eu falo. Sim. Então tem que existir uma preparação, e eu até falo disso também no livro, porque se o feedback ele não for bem preparado, ele também não vai ser muito bem entendido. Né? Então era muito comum acontecer a situação, a minha supervisão pegar o telefone e já querer resolver, ou até a minha operação administrativa ali já querer resolver, e o meu colaborador tá lá no sol, e assim, ele não ia naquele momento conseguir compreender o que eu queria falar, né? Então era mais recomendado parar a atividade dele, pedir para ele ir até a empresa, ou se deslocar até o local de trabalho dele, conversar,
bater um papo, perguntar se a família dele está bem, entender se tem alguma situação ali que refletiu naquele erro, né, que foi cometido. E eu tinha muita resistência da minha liderança para entender isso, porque é simples. Eu falo aqui também, né, da empatia. A gente precisa entender que quando eu vou falar algo para alguém, eu não posso falar do jeito que eu quero falar, eu preciso falar do jeito que a pessoa entende. Isso é comunicação assertiva, né? Exatamente. A gente tem também no livro um capítulo falando só de comunicação. E aí, gente, quando eu conversava com o meu supervisor, ele conseguia mudar esse mindset, ele conseguia pegar ali o que eu falava e entendi, poxa, isso daqui de fato que o Leonardo está falando é real. E era muito simples, porque muita gente veio também da operação. E talvez até por ter vindo da operação, eles não entendiam como repassar, né, qual era a forma correta. Mas aí, quando eles se colocavam no lugar da pessoa que estava lá, eles conseguiam melhorar isso. Fora a questão de feedback, aí vem a questão emocional, né, que para mim foi um fator muito determinante, se eu iria ou não conseguir melhorar na minha carreira. Porque quando eu saí do curso, eu entendia que ser muito bom no operacional, entender muito do que eu fazia, ser um bom eletrotécnico, ia me fazer despontar. Só que quando eu cheguei no mercado, eu entendi que aquilo dali era só o primeiro passo. Sim. Aquilo dali só ia me garantir que eu ia conseguir passar em uma entrevista de emprego e... Mas não que ia te manter lá. eu só ia desenvolver a minha atividade operacional. Mas aí quando eu tenho que virar a chave para ser líder, aí eu preciso entender que eu vou ter conflitos que eu preciso resolver, eu vou ter feedback que eu vou receber e eu não vou saber interpretar e eu preciso de ajuda. Então isso é importante. Ter essa mentalidade de que eu não vou conseguir crescer sozinho, a gente fala muito sobre isso, né? Sim. E o principal, a função do líder é única, é servir pessoas. Exatamente. É simples. Se eu não tenho essa mentalidade, se eu não entendo que o meu trabalho ele deve ser facilitar a vida das outras pessoas, então eu estou fazendo errado, eu não consigo desempenhar um papel e nem trazer resultado para a empresa, porque eu não tenho esse olhar. Eu vou sempre olhar para resultado, e o número não vai vir. Porque quando a gente foca demais no resultado, a gente esquece do principal, que é o alicerce do resultado das pessoas. Então, nesse período assim, de transição para mim, do operacional para a liderança, o principal foi entender que esse conjunto, né, de ações, gerenciar melhor as minhas emoções, iria me ajudar a crescer, e de fato foi um fator determinante, porque quando eu consegui entender isso, aí a minha carreira alavancou ainda mais, né? E aí começou as voltas ao Brasil aí, que eu acredito que a gente vai falar sobre também. Pode inclusive falar agora, né? Que você já andou o Brasil, gente, andou em um monte de cidade. Fala aí como é que foi. Quais foram esse lugar que você andou, nos conte. Perfeito. Vamos lá. Depois que eu saí de casa, né? Então o Brasil era pequeno já, né? Aí eu fiquei aqui no Piauí 1 ano e meio, né, de operação, e quando a empresa que eu trabalhava pegou um novo contrato em São Paulo, eu fui convidado pelo Railson e aceitei o desafio. E naquele momento, assim, o principal foco era crescer. Eu já era supervisor, eu já tinha saído da área em que eu iniciei e já tinha feito a transição para uma outra área, que também o desafio foi só aprender a atividade, mas assim, o desafio de liderança não mudou, né? Era as pessoas, eu tinha que entender de tudo. Tinha que gerir, né? Exato. E eu aceitei ir para São Paulo. Na época, eu não tinha tanto impedimento, né? Não tinha família ainda, enfim. E o objetivo era único, era conhecer a atividade lá e conseguir crescer lá na operação, porque era uma operação nova. Então, eu já fui com essa clareza na minha cabeça. Olha, se eu saio daqui como supervisor e vou para lá e faço um bom trabalho, então eu consigo me habilitar ao próximo nível, que na minha empresa era de coordenação, né? O próximo nível de supervisor era coordenador. E aí, fiquei 1 ano lá em São Paulo, a gente mobilizou 7 contratos na época. E, assim, foi um período muito bom. Eu praticamente todo dia estava inserido em uma coisa nova. A gente iniciou lá com um contrato de uso mútuo, né, que fiscalizava os cabos de internet no poste da concessionária. Depois a gente pegou leitura, aí a gente foi para um contrato de corte, que aí depois eu fiquei nesse contrato. E a gente pegou também a área de núcleo lá, que era para regularização de gambiarra. Nesse período foi muito bom, porque praticamente tudo que a empresa pegava de contrato novo, eu ia à frente do contrato. Sim. Então, isso me deu muita experiência, né? Apesar do desafio ser muito grande, mas eu estava inserido em vários processos que não era comum aqui, quando eu estive no Piauí. Então, eu participei de muita seleção, a gente fazia seleção lá de mais de 100 pessoas por dia. Depois da experiência de São Paulo, eu recebi um convite para assumir um contrato lá no Maranhão. E quando a gente iniciou esse contrato, eu já tinha experiência no setor de leitura, cobrança, né, no setor de faturamento, e aí foi a primeira oportunidade que eu recebi como coordenador. Né? Então, para mim foi gratificante. Eu fui para o sul do estado, é uma região bem desafiadora, lá a gente compete muito com o agronegócio, então tinha um desafio muito grande de recrutar pessoas, de conseguir manter mão de obra qualificada. E a minha primeira experiência já foi num lugar difícil, né? Sim. Então, quando eu iniciei lá,
eu ia com a missão de levar a imagem da empresa. Era um contrato novo, eu era o único colaborador que já vinha de outros locais. E esse desafio, para mim, ele foi muito interessante porque eu entendi ali que a empresa era, de fato, a minha imagem. A imagem que eu representava era a imagem da empresa. E eu entendia que as pessoas elas iam enxergar no Leonardo o que era aquela empresa ali, né? Se era uma boa empresa. Essa missão de disseminar a cultura da empresa. Perfeito. E aí eu entendi o seguinte, eu precisava me apegar muito aos valores da empresa, e a gente faz muito isso na implantação de RH, né? A gente precisa, de fato, construir ali um ambiente que traz uma cultura sólida. O primeiro pilar que a gente sempre falava era a segurança, e quando eu cheguei, logo no primeiro mês que eu cheguei, a empresa anterior já tinha tido 9 acidentes na região que eu estava. E eu já ia com o desafio de não ter nenhum, porque não fazia muito sentido a gente já assumir o contrato e já ter ocorrências. E eu passei um ano sem ter nenhuma ocorrência de acidentes lá. E, assim, para mim isso foi muito bom, porque apesar de ter chegado só, eu conseguia transmitir isso. Então, a gente implantou muito treinamento lá de pilotagem, tinha muita reciclagem da parte de segurança. Todos os meses a gente fazia aquela parte temática ali que sempre tem nas empresas de segurança, mas a gente fazia questão de estar presente, né? De fazer com o colaborador, de fazer ele sentir. Em algumas bases a gente fazia semanalmente conversas, né? Diálogo de segurança, e isso fortalecia também a cultura. Mas não era só segurança, eu precisava dar resultado. Porque a região era muito difícil e se eu não desse resultado eu não ia conseguir me manter lá. E aí era assim, uma outra virada de chave que para mim foi muito importante também. Foi quando eu deixei mais de ser tanto operacional, porque na função de supervisor eu ainda fazia muita parte operacional, então eu era sempre aquele cara que quando alguém precisava ia ligar para mim. Até para buscar gente no aeroporto. E aí lá você já estava como coordenador, então tu tinha que avançar mais esse nível, sair da operação para ir para mais estratégia. E eu confesso que demorou um pouco assim, até eu conseguir perceber, né, virar essa chave. E isso é natural também, né? Quando a gente é mais operacional, a gente tem sempre essa tendência de querer resolver, de que se a gente não fizer, não vai ser tão bem feito. Né? Ir lá e fazer, né? E aí, quando eu entendi isso, aí eu comecei uma parte assim de desenvolvimento pessoal, mas que eu também comecei a cobrar a minha equipe. Então, assim, ao mesmo nível que eu sentia que eu tinha que melhorar enquanto líder, a minha operação ela tinha que evoluir. E aí, esse processo me ajudou, de fato, a enxergar o que era ser coordenador naquele período, porque eu não fazia a mínima ideia, o desafio era tão grande. Apesar de ter me espelhado em outras pessoas, entendido o que era feito lá por eles, mas eu tinha esse desafio, né? E aí comecei a buscar ferramentas de gestão, foi quando eu comecei a estudar também, fazer o curso de processos gerenciais, que aí eu pegava lá a experiência, né? Entender, eu não sabia, por exemplo, montar plano de ação, estruturar para entender como que funcionava um ciclo PDCA, para entender que eu fiz aquilo, mas daqui a um tempo eu preciso checar se aquilo está rodando de fato, se a minha operação está entendendo o desafio. E nesse período, todo esse conhecimento me ajudou a permanecer lá. E a gente, no primeiro ano, foi a melhor distribuição do Brasil também. Isso para mim contou muito, né? Obrigado. Eu fiquei muito feliz nesse período. E aí, logo em seguida, eu tive assim, um desafio muito grande com relação a quadro, né? Que a gente perdia muita gente pro agronegócio, como eu falei. E, cara, a gente tinha que se reinventar todo dia. Todo dia a gente tinha que buscar uma coisa nova. E eu sempre fui muito de envolver minha equipe nas decisões. Então, eu nunca fiz nada só. Eu sempre perguntava a todos. Se eu fosse movimentar a data de uma reunião, eu conversava com todo mundo antes para eu saber se era o ideal fazer aquilo dali, né? Logo em seguida, eu fui para outra região do Maranhão, um pouco maior, quantidade de clientes maior, e a extensão territorial também era maior. Eu tinha 40 cidades lá no sul, e eu fui para 73 na região centro do Maranhão. Então, era quase o dobro de cidades. E, assim, a região era maravilhosa. A gente não tinha tanto problema com contratação de mão de obra, e isso favorecia bastante. E o nosso resultado também melhorou muito, né? A gente já pegou uma equipe encaminhada. E, para mim, nesse período, o marco principal foi consolidar equipe, de fato. Pela primeira vez, como coordenador, eu consegui olhar para a minha operação e enxergar que eu tinha consolidado um time. Então, nas 9 bases que eu tinha supervisores, que eu olhava e falava, olha, aqui eu tenho uma pessoa ideal para esse local e se daqui a 10 anos essas pessoas estiverem comigo, eu não preciso movimentar uma vírgula aqui que tudo vai funcionar. E quando eu saí de lá, foi assim, né? Tudo continuou rodando e assim, graças a Deus, até agora ainda a base lá é bem estável. E eu acho isso, assim, fantástico, porque pra gente que é líder, o foco principal é esse, né? Quando a nossa operação consegue rodar sozinho, a gente consegue entender que atingiu o nosso objetivo. Exatamente. Aí voltei pro Piauí, né? Base um pouco mais difícil, saí de 73 para 84 cidades, só que eu saí de 600 mil clientes para 940. E quantos colaboradores? 348, em média. Nossa. E aí, assim, o número de colaboradores subiu mais de 100 pessoas. Então, né? Tu era coordenador, gerenciando 300 e poucas pessoas, tinha quantos supervisores te ajudando nessa base?
Aqui eu tinha 11. Lá eu tinha 9 né? supervisores, aqui eu tinha 11, né? O número de liderança era parecido, Sim. mas a quantidade de clientes e a de colaboradores aumentou muito. E aí era o desafio. Porque enquanto lá eu tinha base que o meu supervisor cuidava de 14 pessoas, aqui eu tinha base com 32. Sim. Então o desafio da liderança Maior, também né? era maior. E eu tinha que acelerar. E como é que era essa tua rotina, Leonardo, para desenvolvê-los, esses 11, no caso, tanto lá no Maranhão quanto aqui, como que era a tua rotina? Tu tinha, tipo assim, por semana, toda semana você tinha reuniões de alinhamento, tinha treinamento, a cada 15 dias, como é que funcionava esse teu planejamento? Porque eu quero que tu traga, tipo assim, estratégias práticas, que hoje, né, quem tá aqui nos assistindo, que é líder, gestor ou empresário, pode trazer para o seu negócio. E né? práticas que são acessíveis, né? Que são simples e que vai fazer a diferença ali no No dia a ambiente, dia. no dia a dia. Perfeito. Eu acho que a gente poderia falar de todas as ferramentas de liderança possíveis, mas Aham. a principal delas, a única, na verdade, assim, que tem impacto favorável é o exemplo. Tem uma frase que para mim é muito marcante do Albert Einstein, que ele fala que dar o exemplo não é a melhor forma de influenciar as pessoas, né? É a única. Então, eu sempre busquei fazer com que a minha liderança olhasse para mim como um reflexo de liderança. E isso me ajudava muito. Então, eu sempre fiz questão de estar presente nas minhas bases. As reuniões semanais, as reuniões de conflito ali, de resolução de problema, elas aconteciam, mas isso é o normal. Isso todo mundo faz. Qualquer gestor, se ele for seguir lá a cartilhazinha, se ele for seguir só os ingredientezinhos que tem lá para ser um bom gestor, ele vai fazer exatamente isso. Mas eu gostava de ir além, eu gostava do contato, eu gostava de conhecer a minha operação, então eu arrisco dizer que eu sempre fui o coordenador que mais rodou as minhas bases, né? Quando eu chegava lá nas minhas novas bases, os meus supervisores sempre falavam, mas o coordenador anterior andava aqui tantas vezes por ano. Eu falava, não se preocupe não que todo mês eu tô por aqui. E eu fazia questão de me esforçar para que isso Estar acontecesse. presente. É uma coisa muito importante, porque, gente, no final de tudo, o ser humano, ele só quer ser amado. Se a gente for falar de comportamento, Perfeito. resumindo. Então, quando você está, olha o que você verdade. trouxe, assim, muito importante a gente discutir esse fato que você trouxe, porque assim, você estava presente, estava junto, estava inspirando as pessoas. Isso. Às vezes tu nem podia fazer muita coisa, mas só o fato de você ouvir, ele se sentir que tem alguém olhando por você, Isso. aquilo ali já faria faz a diferença na diferença. produtividade. Exato. E aí, nesse processo todo, Thalita, eu sempre tive muito objetivo enquanto líder que as pessoas elas precisam entender que nem tudo que a gente faz no nosso dia a dia é só para a empresa. Sim. Né? Porque se a gente for fazer só o que a empresa paga, entre aspas, a gente vai cumprir ali a nossa função de 8 às 18, e aí vai fechar o nosso computador, vai para casa e deixar a preocupação com todo o resto de lado. Né? Sim. E a gente fazia pela nossa equipe, né? Pelo resultado construído junto. E a gente tinha muito esse sentimento coletivo de que eu faço isso para ajudar o meu time e se eu puder fazer algo a mais, eu vou fazer, porque se o meu resultado subir um pouco mais aqui, eu ajudo quem não está tão bem. E aí a nossa regional, com esse objetivo, a gente saía lá de um cenário em que não estava tão bom no primeiro ano, mas a gente já conseguia ter uma crescente de resultado muito bom, porque todo mundo pensava de forma coletiva, né? Então, assim, para mim, essa missão de fazer com que as pessoas enxerguem que é melhor fazer por mim, pelo Leonardo, o que eu pedia, todo mundo queria fazer, e quando eu vou para algum lugar, todo mundo quer estar junto, isso para mim era gratificante, porque trazia o reflexo real do que é ser liderança. Eu escrevo lá na página do meu livro que não é o cargo que a gente ocupa que mede a nossa liderança, mas as pessoas que a gente consegue impactar. E aí, isso de fato tem que ser na prática. Então, quando eu saía de um desafio que eu ia para outro, eu sempre mantive boas relações, porque as pessoas elas olhavam para mim não somente como liderança, né? Como uma referência também, mas principalmente a aproximação de amizade que a gente construía. E isso era um fator muito determinante, né? Tanto que eu falo que a liderança, o que é ser líder? É inspirar e influenciar pessoas. Perfeito. Nem sempre vai estar no cargo. Às vezes tem alguém de chão de fábrica. Exato. Ele vai ter uma liderança ali dentro porque ele influencia e inspira pessoas. E esses sim são os líderes realmente de fato. Isso. E isso para mim dava muito resultado, porque no dia a gente sempre vai ter surpresas, né? Sim. A gente sempre vai ter desafios que vão um pouquinho além do que manda a cartilha lá de cada função. E o fato das pessoas quererem entregar um pouco a mais por conta do processo todo, né, do time ali, influenciava para que cada um desse um pouco mais de si. E sempre foi esse o diferencial. Na minha visão assim, de liderança, sempre foi esse o diferencial. Então, nunca tive dificuldade de resolver conflitos. Eu até fui perguntado em uma entrevista recente por um entrevistador se eu já precisei resolver algum conflito com a minha operação. Eu com algum liderado meu. E eu falei que não. Eu nunca precisei resolver nenhuma situação de conflito. Porque tudo era sempre... fazia parte do processo e eu sempre consegui, junto com a minha liderança, chegar a um denominador comum. Tu sempre trabalhava na prevenção, né? Para que isso não ocorresse, claro que iria né? acontecer uma coisinha ou outra, mas como você trabalhava muita parte
preventiva e corretiva ali, então Isso. pra evitar. Sempre entendi que o primeiro ponto era construir ali um alicerce, né? Eu até coloco isso lá no livro também, tá? Então leiam o capítulo 8, tá? Comprem esse livro. Vamos deixar o link, inclusive, aqui, né, na descrição. Então eu sempre destaco que é importante construir esse alicerce. Aham. E o fato da gente conseguir construir essa relação com a operação, com os nossos liderados, ele facilitava muitas coisas. Então, até quando eles não concordavam, eles respeitavam. Sim. E isso facilitava muitas coisas, porque a gente, em uma visão estratégica, às vezes a gente toma uma decisão ali que a operação não consegue compreender. Isso. Mas se eles confiam na gente, se eles entendem que você é um bom gestor, eles vão fazer, né? E vão tentar fazer bem feito, eles não vão tentar sabotar o processo, porque eles confiam em você. Isso. Então, eu já tive situações aqui no Piauí, por exemplo, em que eu precisei movimentar o supervisor de uma base para outra, para o bem do próprio supervisor, porque eu enxergava que na base em que ele não estava feliz, e eu tinha uma oportunidade de dar para ele uma base que favorecia a característica dele, e quando eu trouxe para ele a ideia, ele não aceitou de forma alguma. Então, assim, eu passei quase 2 meses conversando com ele. Eu poderia simplesmente ir lá e determinar, olha, a partir de hoje você cuida desse processo, como muitas pessoas fazem, né? Mas eu tive sempre essa preocupação, porque é um gestor meu que está ali refletindo a imagem da empresa. Sim. E se eu faço essa movimentação de qualquer jeito, dá a ele o direito de tratar a equipe dele também assim. De qualquer jeito, né? E aí, no período lá que ele não aceitava, eu só pedi para ele assim, olha, cara, eu sei que tu confia em mim e no nosso trabalho, então eu só te peço que vai para lá, que cuide da nossa base, e que se tu não se adaptar lá em 3 meses, a gente conversa novamente. Aí a gente vê o que faz depois. Eu não ia ter nenhuma base para ele voltar, mas eu tinha certeza de que o perfil dele lá se encaixava. E se encaixou. Então, tal que quando ele pegou a base, ela era a pior base da regional e ela foi a melhor em 6 meses. Então, assim, saiu de um resultado que não era tão positivo para o melhor resultado da regional. E para mim isso era muito bom, porque quando eu fazia e as pessoas viam que dava certo, eles confiavam ainda mais no processo, né? E aí hoje o Leonardo está assumindo agora um novo desafio, Isso. né, que agora é uma gerência, né? Então, como que tá aí esse novo desafio para você? Como é que tá as expectativas? Conte. E eu quero, inclusive, que você traga aqui que você chegou, né? Você desenhou essa carreira. Então, você desenhou dentro do seu PDI que queria chegar nessa posição onde hoje está assumindo esse novo desafio. Tá. É um sonho realizado, tá, Thalita? E para te dizer também que a nossa promessa lá se cumpre agora, tá bom? Mim, lá no início, quando Como ele assim? chegou... Me conta essa promessa. Quando ele saber chegou dessa lá, promessa. lembra da experiência que ele contou lá no início? Ele chegou lá para entrar como eletricista? Aham. Pois bem, nessa época ele disse para mim que eu ia chegar numa gerência, no Caramba, Leonardo. gente. A Thalita, quando ela falou pra mim pela primeira vez que eu tinha que acreditar mais em mim, eu falei pra ela, falei assim, então a partir de agora eu tenho com você um objetivo pessoal. Compromisso, né? E agora você vai ter a honra de um dia falar pra alguém que você contratou um eletricista e ele virou gerente. Ai, Eu acho isso muito... Gente, eu me Contratei arrepiei um toda. eletricista que virou gerente. Gente, olha, gente, me emociona de uma forma, todas as vezes, Que sério. ele fala. Todas as vezes que ele fala, eu fico emocionada. Eu tô me segurando que vai pra lágrima não sair. Mas eu fico muito feliz, de verdade. Obrigado. E aí, Thalita, durante esse processo, muitas vezes eu pensei que não ia dar certo. Muitas vezes. Eu desacreditei. Eu tive muita dificuldade de sair da cadeira de supervisor para coordenador, porque eu não conseguia transparecer para as pessoas acima que eu, de fato, era capacitado. E, cara, isso é o natural, assim. E é uma dificuldade comum, porque a gente tem no mercado muitas pessoas que são maravilhosas em vender ideias e se posicionar de forma bem estruturada ali, tem um posicionamento premium, né? Às vezes essas pessoas, elas só são boas em se posicionar e não são tão boas em fazer de fato. E essas pessoas crescem. Por quê? Porque elas entenderam que o jogo corporativo é justamente sobre quem se posiciona melhor. Exatamente. E eu não tinha isso. Não basta você ser, você precisa parecer ser. Exato. E eu não entendia e não sabia como atingir esse objetivo. Então, assim, demorou muito tempo na minha carreira para mim conseguir entender. E eu ainda confesso que hoje ainda é um ponto de melhoria meu, tá? De vender melhor a minha imagem, de me posicionar melhor. Então, se eu fosse perguntado sobre qual desafio eu vou enfrentar sendo gerente agora, eu falaria justamente sobre isso, né? De entender melhor como eu posso valorizar minhas características, de como eu posso vender as ações que são feitas pela minha equipe e como eu vou impulsionar isso para dar resultado, né? Então, todo o resto vai contribuir muito, né? Tudo que eu já fiz, tudo que eu já aprendi. Todo o repertório adquirido. Mas aí daqui para frente eu preciso aprender, né? Recentemente alguém, em uma despedida aí da outra empresa que eu saí, até me falou uma frase que marcou um pouco. Escuta isso no dia a dia, né? Mas quando a gente escuta de gestor de empresa, a gente fica assim, eita, o recado foi nessa linha aqui, né? Porque a pessoa falou assim, olha, o que fazemos no passado é muito bom, mas não é uma garantia de futuro. E de fato, né?
tudo que a gente já construiu até aqui me trouxe até a função de gerente. E eu sou muito grato a isso. Mas agora eu vou precisar trabalhar muito para eu conseguir me manter. Isso. E eu preciso ser muito bom em trabalhar agora. E aí, é essencial a parte de gestão de pessoas, que foi o que você trouxe até agora, né? De Perfeito. conectar o negócio conectar. à gestão de pessoas. Eu falo sempre que quando a gente quer resultado a curto prazo, só cobrar, só estruturar um plano de ação pode até funcionar. Porque a gente vai estar ali na operação, a gente vai estar junto, a gente vai fazer. Só que isso não é uma garantia de permanência, porque na hora que eu sair da operação, o resultado vai cair de novo. Porque as pessoas precisam dessa injeção de ânimo diária, né? E não é que quando eu estruturar o meu time, eu vou me afastar disso. Mas eu preciso deixar as pessoas ali bem posicionadas para que isso continue. E se eu entender que pressionar as pessoas somente vai me trazer um resultado sustentável, eu estou agindo de forma errada. Porque aí a minha equipe vai trabalhar contra mim. Porque enquanto eu estiver pressionando, eles vão fazer. Mas no dia que eu saio da operação, eles deixam, porque eles não fazem por nós, pelo objetivo comum. Né? Então, eu preciso realmente criar nas pessoas o interesse de fazer, não somente porque eu cobrei, mas porque o objetivo é ser a melhor regional, por exemplo, ser a melhor empresa do grupo, enfim, atingir resultados maiores. A missão da empresa. Inclusive, quando eu voltei para o Piauí, um objetivo assim, muito claro que eu dava para o meu time era, eu gostaria muito que todo mundo entendesse que a gente precisa ser GPTW novamente. Não por uma questão de ego, mas porque se a gente foi a melhor empresa para se trabalhar no Piauí durante 4 anos seguidos, não justifica a gente não estar mais competindo a esse nível. Muito embora muitas pessoas daquele período já não estivessem mais na operação, mas assim, a ideia foi comprada. As pessoas falavam muito disso. Então eu repetia isso direto. Sempre que eu tinha oportunidade eu falava, gente, nosso objetivo comum hoje é voltar a ser GPTW. Então a gente trabalhava para isso, né? A gente construiu isso. Infelizmente ou felizmente, né? Porque eu tô indo para um desafio maior. Mas antes de ver a empresa chegar nesse nível. Mas eu espero muito que o que a gente construiu, a semente que a gente plantou, dê esse fruto. E que a empresa volte, de fato, a ser a melhor do Piauí. Leonardo, eu vi aqui que você teve vários convites e aí você saiu aí indo por todos os estados aqui do Brasil, né? Praticamente. Eu andou em vários. Como foi o desafio, assim, porque você sair de uma cidade, se mudar total? Como foi esse desafio para você, sua família? Aí tem que levar a família, todo aquele processo de mudança, como foi? Eu sempre fui uma pessoa desapegada, né? Então, para mim, o desafio foi tranquilo nessa parte. Mas aí, quando viajei a primeira vez a trabalho, eu já tinha família, eu já tinha minha esposa, que sempre me acompanhou. E ela foi comigo, ela aceitou. Ela é desapegada também. Pronto. O segredo é casar com alguém que seja doido igual a você, né? Então ela sempre te apoiou, Sim. sempre te acompanhou, né? Que bacana. Isso. Aí hoje você tem 2 bom. filhos. É isso. Quando eu fui para São Paulo, só era eu e ela, né? E aí a gente aproveitou muito a nossa vida, graças a Deus. E quando a gente já tinha 4 anos de relacionamento, a gente decidiu ter filho, né? E aí veio a Maria Luísa, a nossa primeira filhinha, e logo em seguida veio o Bernardo, que a Maria tem 3 e o Bernardo tem 2, então foi bem pertinho. Foi bem pertinho. Casal. E pra mim foi bom, assim, foi uma realização de um Nasceram sonho. aqui em Teresina os meninos? Todos dois, são tudo tá. piauiense. Só pra ficar Todo claro. sangue piauiense. Só pra ficar claro. Então, se vier um terceiro, ele vem aqui no Piauí só pra ter esse menino. A Luba veio, pra ser piauiense. Não, foi coincidência, porque, assim, se fosse de São Paulo, é um estado muito bom, o Maranhão também é muito bom. E o Pará, que eu tô agora, então, se vier em qualquer um dos estados, tá maravilhoso. Fica, deixa aí, viu, É. Luma? Parece que vem mais um. Prepara, viu, meu amor? Mas pra mim isso foi muito importante no período, porque a Luma, ela sempre esteve do meu lado. Então, eu falo pra ela a ideia e ela fala assim, Bora. né? Muitas vezes ela já começa a pesquisar casa, já começa a encontrar local pra gente morar antes mesmo da gente ir. Eu falei pra ela da oportunidade de Castanhal há cerca de uns 3 meses atrás. Que é essa agora do Pará. né, Isso, que você tá um indo. colega meu tinha me comunicado. Sim. E... Aí ela já começou. Isso, aí ela já foi pesquisar casa, já foi procurar. Qual era Então, o- a mulher Abrindo desenrolada. os caminhos. Pronto, É, você só aí- vê Essa é a que- mulher, né? A Bíblia fala dessa mulher, tá? Perfeito, a mulher sabe articular. É né? verdade. E isso é um fato, viu? Se a gente não tem alguém do nosso lado que nos ajuda a estruturar, seja o marido ou a esposa, a gente Verdade. não consegue crescer de forma orgânica, né? Isso. Então, assim, não é legal, né? Se é pra dividir a vida com alguém, que seja alguém que esteja do teu lado, né? E graças a Deus eu tenho essa pessoa, tá bom? A gente aqui pode dançar, pode amar também. Aqui você pode tudo. Pode usar, pode. Agora, Leonardo, para finalizar, eu Perfeito. queria que você deixasse aqui uma mensagem para os líderes, gestores que ainda resistem em investir em gestão de pessoas, né? Investir em pessoas. Pronto. Todo mundo tem facilidade em investir em tecnologia, um novo sistema, uma nova máquina para a indústria, mas todo mundo tem resistência de investir no ativo mais importante da empresa, que são as pessoas.
Então, assim, os anos podem passar, a tecnologia pode avançar, mas a gente nunca vai deixar de ter a necessidade de gerenciar pessoas. Sim. Porque, na verdade, a tendência é que a gente precise ser mais especialista ainda de pessoas para que a gente consiga trabalhar no mundo que a gente tem hoje. Né? E a gente tem um desafio com a nova geração que está vindo, então, assim, é uma mentalidade totalmente diferente, um sentimento de merecimento muito maior do que as gerações anteriores. E é importante que a liderança entenda isso. Se eu não for um bom gestor de pessoas, eu tenho um sério risco de quebrar. Eu tenho uma forte tendência à falência. Porque dentro do meu processo serão sempre as pessoas que vão conduzir. Então, por trás de uma máquina, eu vou precisar ter uma boa pessoa. Por trás de um setor, eu vou precisar ter uma boa pessoa. E eu posso falar assim, de exemplos muito práticos que eu tive durante a minha carreira, porque esse problema de não ter uma gestão que sabe entender o problema da operação, ele vai sempre trazer um reflexo muito negativo no resultado. E se a empresa ela conseguir compreender isso, o resultado vai vir de forma natural. É simples, sabe? Quando tudo tá ruim, todo mundo quer vir de algum lugar e resolver o problema. Né? Chama a responsabilidade, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas as soluções sempre são relacionadas a processo. E pessoas que entendem de processo, a gente contrata toda hora. Porque entender de processo é fácil. Né? Mas contratar gente boa em pessoas é difícil. Porque a gente se dedica muito pouco a isso. Né? A gente se dedica muito pouco a entender o principal. Que depois que você organiza o que você quer, ou seja, o teu planejamento, missão, visão, o alicerce da empresa. Depois que você tem isso, claro, qual o próximo passo? Desenvolver, treinar e desenvolver, treinar e desenvolver. Não adianta a gente, tipo assim, eu espero que o Leonardo seja isso, se eu não falar isso pra ele, se eu não for desenvolvê-lo pra que ele seja. Às vezes a gente, é o óbvio. O óbvio que precisa ser dito. Então, se a gente não trabalha, então, Thalita, o que é que fica em cima? Eu inclusive eu trago essa analogia que a gestão de pessoas é como uma casa. Existe o alicerce, que é o que a gente acabou de falar aqui. Tem uma identidade organizacional, missão, visão, valores, para onde a empresa quer ir, que é a parte de planejamento, as descrições de cargos, aí depois eu vou aqui para as paredes da casinha, que é a avaliação de desempenho, trabalhar a comunicação, endomarketing, e o telhado da casa, que é o que fica sendo feito sempre, treinamento, desenvolvimento e plano de carreira. Plano de carreira e treinamento e desenvolvimento é o que a gente vai ficar trabalhando depois de tudo isso aqui. Perfeito. Porque se a pessoa entra dentro da sua empresa e você não tem um plano de carreira para ela, você não consegue reter o talento. Perfeito. No máximo 2 anos. Gente, as pesquisas estão apontando isso. Valor carreira, elas estão falando que o máximo que os colaboradores estão se mantendo dentro de uma organização é de 2 anos se ele não enxerga desafio ou um plano de carreira. E um plano de carreira não é só para grandes empresas. Pequenas empresas você consegue desenvolver sim. Porque não é só a mudança, quando a gente fala de plano de carreira, não é só o crescimento e mudança de nomenclatura. Você consegue trabalhar também em mudanças de faixas salariais de atrelado, obviamente, a performance, a resultados, né? E o treinamento, que é fundamental. Você precisa desenvolver. Porque o ser humano, o colaborador, é um organismo vivo. Então, se ele é um organismo vivo, inclusive eu gosto de usar a analogia daquela propaganda do uso do capacete, que nunca deixa de passar na TV. Quando tá no carnaval, tem campanhas. E por que não precisa só uma vez aquela propaganda? Porque tem que reforçar, né? Tem que reforçar, nós somos um organismo vivo. Hoje eu vivei uma coisa, amanhã eu tenho outra experiência, depois da manhã é outra coisa. Então, nós somos um organismo vivo que precisa desse desenvolvimento constante. Como o Leonardo colocou, ele está indo para um novo desafio, uma gerência, e ele está com novas habilidades que vão ser desenvolvidas. E isso é contínuo. Perfeito. Você que está nos assistindo, Thalita, todos nós que estamos aqui. Nós temos que estar nesse processo de construção realmente contínua de desenvolvimento. Porque nós vamos... Eu tenho um empresário, um cliente que ele fala que vai mirar a perfeição, mas sabe que não vai chegar, não atinge a perfeição para poder o quê? Atingir a excelência. Então, ele mira na perfeição para atingir Perfeito. a excelência. Então, acho que é isso que a gente tem que levar hoje dentro desse ambiente corporativo. E, assim, até pontuando em cima da tua fala, Thalita, e até reforçando a pergunta que a Thalita fez, quando a gente fala de treinamento, né, de desenvolvimento de pessoas, a gente costuma muito escutar uma frase comum no mercado que é o sentimento de dono, né? Todo mundo fala isso. Eu quero que a minha equipe tenha sentimento de dono. Mas, assim, qual o sentimento de dono que tu quer que a tua equipe tenha? Porque, basicamente, o cara, ele não tem a mesma condição que o dono tem ali todos os dias de trabalho, né? Inclusive, a gente até se pegava, às vezes, se perguntando sobre isso, né? Às vezes, tu tem uma base da empresa que tem tudo, que é muito bem gerenciada e que tem todo um suporte ali de conforto, mas tu tem uma base lá no interior em que o cara só tem uma cadeira, uma mesa e um computador. E tu entende que aquilo dali é o suficiente para ele ter o sentimento de dono que a tua empresa quer, né? E fora essa parte também da estrutura, né, do que a empresa oferece para o colaborador, aí vem a parte principal. Cara, se eu quero que ele tenha sentimento de dono, eu preciso que ele tenha visão de dono. Né? Não preciso só cobrar que ele tenha sentimento de dono, porque ele nunca vai entender que ele está crescendo junto com a empresa. Então, a empresa, de fato, precisa desenvolver, precisa treinar para que
aquele colaborador ele enxergue que o sentimento de dono ele é justamente crescer junto com a empresa. Né? O dono da empresa quer que ela cresça, certamente. Sim. Mas do que adianta a empresa somente crescer e o colaborador permanecer intacto lá, estável, né? Ele não fica, não tem como reter. Para finalizar, eu queria, Leonardo, que você deixasse aqui a frase do seu livro, né? Que a gente está aqui com ele. Ele é escritor, Comprem, palestrante. Fale aí qual é a sua frase. Pronto, aqui na página 100 do livro, tá? Ó, vocês vão vir aqui. O capítulo já... O meu capítulo é o 8, tá? Fala sobre feedback. E aí, a verdadeira liderança não se mede pelo cargo que ocupamos, mas pelo impacto positivo que deixamos nas pessoas que caminham ao nosso lado, né? Essa frase eu coloquei no livro e levo ela, de fato, como um estilo de liderança. Uma missão, né? Impactar vidas. Eu sempre entendi que as pessoas elas iam esquecer muito rápido do resultado que eu dei. Seja positivo ou negativo. Elas iam conseguir esquecer muito rápido quem foi o gestor Leonardo ali. Mas eles jamais iam conseguir esquecer a forma como eu toquei eles como líder. O que eu consegui desenvolver, as características que eles aprenderam comigo e que eles me ensinaram também. Sim. Então, isso era um objetivo onde eu passei e por isso que eu falo durante o podcast aqui que em todos os lugares que eu passei eu sempre fiz questão de construir amizades fortes, né? Justamente baseado nisso daqui, tá? Maravilha. Então, se você se interessou aqui pelo livro Descomplicando a Gestão de Pessoas, o link vai estar aqui embaixo. E nós chegamos aqui no finalzinho. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Tinha que ser realmente especial, hein, Verdade. gente? Então, realmente, gratidão, Léo. Assim, eu desejo muito sucesso para você. Eu realmente acompanhei toda a trajetória, toda a carreira, mesmo nós iniciamos lá dentro, né, de uma empresa, no formato ali interino, eu ainda não tinha a minha organização, mesmo com a minha saída após a abertura aí da nossa empresa, que é a UziEx Soluções, em meados de 2021, nós continuamos, né, fazendo esse acompanhamento, esse trabalho de mentoria, tanto é que ele está, né, como um dos escritores do nosso livro, justamente por ser esse destaque, ser esse realmente case de sucesso, que de fato colocou ali em prática todas as ferramentas de gestão de pessoas, estava aberto a isso e foi trazendo e conseguiu, né, chegar aonde está chegando hoje, e é só o começo, né? Te agradeço. É só o começo de uma nova história. Então, Amém. Parabéns, né? Parabéns mais uma vez, muito sucesso, nós estaremos aqui sempre para te receber. Né? Finalizamos por hoje o nosso episódio e você aí que está nos assistindo, salva, compartilha, envia para um amigo que precisa ouvir essa mensagem, conhecer aqui a história do Leonardo. Muito obrigada, beijos e até o próximo. Tchau.